Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai dar continuidade aqui no nosso curso de Angular. Vamos avançar um pouquinho mais nos conceitos e também na prática. Só para recapitular aqui, né, no último vídeo nós criamos vários componentes novos e incluímos eles aqui dentro da nossa, um dentro do outro, né? Como por exemplo aqui a gente tem o App Shop, que é esse cara aqui, e dentro dele tem outros dois componentes, que é o Sidebar e o Shop Content, por exemplo, né? E esse arquivo aqui, Shop Content, ele nada mais é do que toda essa parte aqui, né? Onde estão os produtos, que é um painel principal aqui que lista todos os nossos produtos. E até então, tudo que a gente fez foi estático, né? A gente colocou HTML puro aqui, né? Esse número 186, produtos encontrados. E aqui não tem nenhum loop, né? Ao invés disso, tá tudo aqui fixo, os valores, né? E a gente ainda não vai falar nesse vídeo sobre loop, né? Sobre estrutura de repetição, mas nós vamos entrar aqui em algumas ferramentas do Angular que a gente ainda não viu. Então deixa eu dar uma breve explicação de onde eu quero chegar no vídeo de hoje. Então pessoal, vamos lá, vamos entender o que é o Data Binding. Data Binding tem tudo a ver com comunicação. De um lado a gente tem o nosso código TypeScript, que é onde está a nossa lógica de negócio, e do outro lado a gente tem o template, que é o HTML. Então vai ter muitos casos que a gente vai ter lá no nosso TypeScript, no nosso código, os nossos dados de saída, né, o output, a informação dinâmica que a gente vai querer que o nosso código esteja transmitindo aí para o front-end para que o usuário final consiga enxergar o conteúdo aí que a gente vai estar trabalhando de forma dinâmica. E para isso, existem duas formas, basicamente, que a gente utiliza. Uma delas é a String Interpolation, que é essa sintaxe aí que você pode ver aí com as chaves, né? Onde tem os dados aí dentro. E tem uma outra maneira de usar isso que a gente chama de Property Binding, que é essa outra sintaxe aí de baixo, que a gente tem em colchetes aí o atributo, a propriedade do próprio HTML normalmente, e os dados que a gente vai estar passando aí. E vão ter casos também que a gente vai estar recebendo aí no front-end a interação do usuário, né? No caso, são qualquer evento que o usuário pode estar digitando, vamos supor um input, né, um campo de texto, ou talvez um botão que ele vai estar pressionando. E aí nós temos esse conceito chamado de Event Binding, né? A gente vai ver um pouco mais detalhado essa sintaxe aí na prática, no código, tá bom? E por fim, temos também a combinação dos dois, né? Que nós chamamos isso de Two-Way Data Binding. E a gente tem essa expressão chamada ngModel, no qual tanto que é alterado no código como no template, há um sincronismo aí, o mesmo objeto, a mesma variável vai estar sendo atualizado para os dois lados. Bom, voltando aqui para o código, né? A gente tem esse exemplo no qual a gente colocou esse hardcode aqui do número 186, que representa esse valor aqui no nosso código, né, na nossa página. E esse é um caso que na prática vai ser dinâmico. Então uma alternativa nossa seria usar o String Interpolation aqui. E como que a gente pode fazer isso aqui? Vou abrir o TypeScript e vou criar uma propriedade aqui em cima. Vou chamá-la de quantidade de produtos, por exemplo, né? E ele é um number, inclusive. A gente pode passar aqui um valor aqui de 200, por exemplo. Vou salvar o código aqui. E a gente poderia simplesmente copiar aqui o nome do nosso atributo, né? E colocar aqui as nossas chaves e incluir ele aqui dentro. Vamos fazer um teste? Olha lá, trouxe aqui 200 produtos para a gente. O que representa isso? Aqui dentro, pessoal, a gente consegue colocar qualquer expressão que no fim das contas vai retornar uma string ou qualquer valor que pode ser facilmente convertido para uma string, que é o caso aqui. Isso aqui é um valor numérico aqui, né? Então a gente não tem problema em passar um valor numérico para cá também. O que não seria possível incluir aqui seria algo como uma lista, por exemplo, né? E aí tem outras formas da gente fazer isso. Então, só para exemplificar o que eu quero dizer, aqui eu poderia simplesmente colocar uma string, embora não faça muito sentido, né? Vou colocar aqui, por exemplo, 100. Olha lá, funciona aqui. Ou você poderia também colocar qualquer, como eu falei, qualquer expressão que retorna uma string. Então vou colocar só para não ficar no esquecimento aqui, só para a gente fazer um teste, vou colocar aqui um get quantidade produtos.
Vou dar um return aqui. Na verdade, isso aqui é um number, né? Eu estou retornando aqui quantidade de produtos, né? This.quantidade de produtos. Poderia executar aqui, ó. Já trouxe aqui pra gente. E trouxe aqui o 200, né? Que é o valor do nosso atributo aqui. Então, como você pode ver, o String Interpolation ele é simples e eu gosto de usar ele quando eu tenho que incluir alguns dados assim no meio da HTML, no meio de um bloco de código que normalmente seria uma string pura mesmo, né? E aí, pessoal, uma outra maneira da gente trabalhar com esse output do TypeScript para o HTML é utilizando o Property Binding. Eu vou pegar um outro exemplo aqui. Eu acho interessante eu mostrar como, no caso do botão aqui, eu vou pegar esse subscribe aqui. Então vamos encontrar ele. Ele vai estar aqui no newsletter, né? A gente tem um botão aqui, ó. E como você já deve saber, o HTML ele tem os seus atributos nativos, né, do HTML. E cada elemento tem seus atributos. Então a gente está vendo aqui claramente aqui, por exemplo, os atributos. Opa! O atributo class, src aqui, ó, out, placeholder, required, tá vendo? Class. Então, pessoal, vamos imaginar aqui um atributo padrão do HTML, que é o disabled. E aqui, se você ver certinho, ele está funcionando, né? Ó, se a gente clicar aqui, ele tem uma ação. Então eu vou salvar aqui para disabled. E aí você vai ver que ele não tem mais ação nenhuma, né? Eu estou clicando aqui e nada está acontecendo. Na verdade, a gente não teve nenhuma mudança aqui na cor, na aparência dele, por causa do CSS aqui do nosso tema, que não tem, por enquanto, nada que contemple esse disabled aqui, né? Inclusive, como um plus aqui, não é bem o contexto desse vídeo, mas a gente já pode criar essa classe aqui. Então, eu vou aproveitar que eu já tenho aqui, ó, newsletter.css, o qual é carregado aqui no TypeScript, né? Ó, style URL, ele está pegando esse CSS aqui. Eu poderia pegar esse nome da classe aqui do meu newsletter button, personalizar aqui, né? E eu vou incluir aqui o disable, né? Incluir, por exemplo, background, color, gray, só para a gente testar um detalhe, né? Olha lá, tá vendo? A gente deixou ele cinza. Então, se eu voltar aqui e remover esse atributo HTML, ele voltou a ficar azul, né? E aí, como que a gente faz isso via TypeScript? Como que a gente deixa dinâmico isso? Então, eu vou colocar aqui de novo disabled, só que eu vou colocar isso aqui com colchetes. E aqui, da mesma forma que o string interpolation, eu posso colocar qualquer atributo, no caso tem que ser booleano, né? Então, eu vou colocar um true aqui. Olha lá, está desabilitado, certo? Eu poderia colocar aqui também uma variável ou um método da mesma forma que eu fiz com o string interpolation lá em cima. Então eu vou criar um atributo aqui, vou chamar ele de permit newsletter. Vou chamar ele de false. Então quando a gente entrar na tela, ele vai estar falso esse cara. E aqui no nosso construtor mesmo, o que eu quero fazer? Vou criar aqui um setTimeout. Dentro dele aqui um arrow function, né? E depois vou passar aqui, por exemplo, 5 segundos, né, que são 5.000 milissegundos aqui. E vou falar this.permit newsletter igual a true. Então o que ele vai fazer? Quando a gente abrir a tela, o botão vai estar desabilitado, né? E depois ele vai ficar habilitado, depois de 5 segundos. E aí, obviamente, a gente precisa incluir aqui, ó, permit newsletter. E aqui também é uma negação, né? Porque ele está ao contrário, né? Permit newsletter igual a false. E aqui ele tem que estar true, ele tem que estar desabilitado se ele não permite newsletter. Vamos ver. Então entrou, vamos contar em 5 segundos, né? E nada aconteceu.
Bom, pessoal, nada aconteceu porque eu coloquei no constructor, e aqui o constructor ele foi carregado antes, na verdade, né? Mais coerente aqui no caso incluir dentro do onInit. Depois a gente vai entrar um pouco melhor nesse conceito, tá? Não se prende a isso. A gente pôs um timeout aqui de 5 segundos para permitir. Então eu vou atualizar aqui para a gente fazer um teste. Olha lá, tá vendo? Deu 5 segundos e ele habilitou o botão. Então, pessoal, essa é uma facilidade do Angular, né? A gente consegue lidar fácil assim com os atributos HTML direto aqui do TypeScript. Inclusive, a gente pode pegar esse texto aqui e fazer algo semelhante ao String Interpolation, né? Eu posso pegar todo esse parágrafo aqui, ó, e pegar todo esse conteúdo e deixar ele dinâmico, por exemplo, usando o inner text ou inner HTML, que também é um atributo que a gente consegue utilizar aqui. Inner text. Por exemplo, texto newsletter. Só pra gente se achar aqui. Vou colocar aqui, ó. Você pode receber os melhores descontos. Vou salvar aqui também, né? Vamos ver o que acontece. Você pode receber os melhores descontos, tá vendo? Mas enfim, a minha opinião é que para esse tipo de conteúdo aqui, ó, eu preferiria deixar o String Interpolation. Porque eu acho que é mais fácil a visualização, né, do código quando a gente está separando o que é conteúdo que vai virar um texto para o usuário de algum atributo qualquer do HTML que não necessariamente é um texto, né? No caso aqui o atributo está falando que o botão está desabilitado. Tem algo bem interessante que a gente pode fazer aqui agora, que é explorar o tal do Event Binding. Então a gente vai pegar esse botão aqui e disparar um evento. É o front-end, é o usuário que está disparando um evento que vai afetar algo no TypeScript. Olha que coisa bacana que a gente vai fazer aqui. Então eu vou pegar esse botão que eu já tenho aqui. Na verdade eu vou transformar ele num type button, porque senão ele vai dar um submit nesse form que está aqui. Não é isso que eu quero por enquanto. E aí eu posso pegar qualquer evento do HTML também. Por exemplo, click. Ele tem um onClick. Só que a gente vai usar isso no Angular, né? E a sintaxe é essa, a gente vai colocar entre parênteses, colocar, por exemplo, click. E quem que vai passar aqui dentro? Aqui dentro a gente vai passar uma função. Então a gente vai criar uma função aqui, por exemplo, chamar ela de onSubmitNewsletter. E o que eu quero fazer? Eu vou pegar esse texto newsletter aqui. This.texto newsletter igual. Vou falar aqui que agora o conteúdo é e-mail enviado. Só para a gente testar. Vou chamar ele aqui, onSubmitNewsletter. Então o que a gente está fazendo aqui? A gente está disparando um evento do nosso TypeScript para chamar essa função e vai mudar esse texto, que por sinal já está aqui no nosso HTML com uma String Interpolation. Então a gente vai conseguir ver já esse resultado aqui. Vamos ver como é que ficou. Eu vou clicar aqui, ó. Você reparou que mudou o conteúdo aqui, ó, para e-mail enviado? Então é bem simples, né, pessoal? A gente pode simplesmente pegar um evento aqui de clique ou qualquer outro evento que tem normalmente no HTML e usar ele no Angular para chamar algum evento nosso no nosso TypeScript. E aí você me pergunta, mas Maranzato, como que eu pego o conteúdo aqui do input? Bom, tem duas formas também da gente fazer isso, ambas também são bem simples. E aqui no input a gente pode colocar também um evento, né? Vou colocar aqui com e-mail enter. Vou criar ele aqui. E esse método eu vou enviar algo chamado event. Esse event é o evento HTML e a gente vai dar uma leve debugada ali no nosso Chrome para ter uma ideia. E aqui ele vai a princípio receber event do tipo N
Vamos simplesmente dar um console.log para a gente ver o que tem nesse event. Ok? Então eu criei aqui o input, chamei essa função onEmailEnter e vamos ver o que tem no event aqui. Vamos ver. Vou abrir aqui a ferramenta de desenvolvedor, né? Apertei aqui um Ctrl+Shift+I, normalmente F12. Vou vir aqui no console, tirar esse monte de erro, né? Vou colocar aqui, por exemplo, teste. Tá vendo que ele disparou 5 eventos aqui, ó? Eu estou dando um console.log no evento. O que é esse evento? Aqui a gente tem um evento do input que a gente está colocando. E aqui embaixo a gente tem o target. E o target nada mais é do que o elemento HTML, né, do nosso input. E aqui para baixo tem uma propriedade que é o value. Tá vendo? Que ele vai sendo atualizado na medida que a gente vai incluindo aqui os caracteres, né? Então uma coisa que eu posso fazer aqui para a gente poder enxergar é falar que esse cara é de um tipo de evento. Em vez de dar um console.log, eu vou criar aqui uma outra variável, vou chamar aqui de email. Eu vou falar que this.email igual, pegar event.target.value. Só que aqui ele não está entendendo, né, qual que é esse conteúdo, porque ele não sabe exatamente que tipo de evento que é esse. Então a gente pode fazer uma conversão explícita aqui, né? Então tem uma sintaxe na qual a gente põe tudo isso num parênteses. E aqui dentro a gente coloca aqui o maior, menor aqui. E aqui dentro a gente vai falar que isso aqui é um HTML input element. Então a gente está falando que isso aqui é um elemento de input do HTML. Então a gente está pegando o valor dele, incluindo para dentro dessa variável de e-mail. E aqui no HTML eu vou colocar um textozinho a mais aqui, né? Vou duplicar essa linha. E vou pegar aqui o e-mail. Com string interpolation também. Vamos ver? Então o conteúdo que eu estou incluindo aqui, ele já está aparecendo aqui pra gente. Então já tem a minha variável salva aqui para poder utilizar. E aí, para ficar mais interessante ainda o que a gente vai fazer, eu vou criar um outro input aqui. E em vez de usar essa sintaxe que a gente usou aqui em cima, a gente vai usar o famoso two-way data bind, né, que eu mencionei lá no começo. Então para isso eu tenho essa sintaxe, eu vou colocar aqui um ngModel. E vou simplesmente falar que isso, vou simplesmente falar que esse input ele está relacionado a essa variável e-mail. E como você pode ver aqui, ó, ele está falando, can't bind ngModel since it isn't a null property of input. O que ele está falando? E a gente precisa abrir aqui o nosso app module e acrescentar um carinha a mais aqui, que é o forms module. Que é minúsculo. E a gente tem que dar um import nele aqui. Agora que a gente já tem aqui o Forms Module, no nosso app module, pode ver que não está mais dando erro aqui pra gente. Então por enquanto eu vou comentar isso aqui, e por padrão, eu vou mudar o conteúdo, vou colocar um conteúdo aqui, ó, teste@teste.com.br, né? Pra gente poder enxergar o que foi alterado aqui. Vou fechar isso, né? Olha lá, ele começa como teste@teste.com.br. Eu vou alterar aqui, ó, maranzato@gmail.com. Você vai reparar que não aconteceu nada aqui. Não funcionou o que a gente estava querendo. Mas por quê? Porque aqui a gente está usando form. E esse form a gente vai utilizar no Angular com o form group, que é uma outra ferramenta do Angular, mas não é o que a gente está falando por enquanto. Então eu vou só comentar isso aqui para a gente não usar a form. Olha lá, tá vendo que ele já trouxe preenchido pra gente aqui teste@teste? Tá vendo? Então qualquer coisa que eu alterar aqui, ó, fernando.maranzato@gmail.com. Eu já fiz um two-way data bind. E eu vou te mostrar como é diferente desse primeiro contexto que a gente fez, ó. Tem dois inputs aqui. Tá vendo que o de baixo já veio preenchido? Porque esse é o two-way data bind, ou seja, a minha variável ela já está preenchida quando eu carrego a página. E a minha variável já veio aqui para o input. Ó. Diferente do primeiro. Se eu escrever alguma coisa aqui, vai ser alterado. Ó. Teste Maranzato.
ele está alterando. Mas se eu alterar isso aqui, ó, tá vendo? Ele já não altera isso. Porque esse aqui, ele está disparando um evento só. É o Event Binding. E esse aqui é o Two-Way Data Binding, porque é tanto do TypeScript para o meu template e vice-versa. Bom, pessoal, esse vídeo foi bem assim didático, a ideia não foi ainda implementar nada do nosso e-commerce, mas sim te mostrar um pouco desse conceito aí, como eu disse no começo, né? Onde o nosso código vai dar um output para o nosso template, para o nosso front-end, que para isso a gente tem o String Interpolation, e a gente tem o Property Binding, e a gente tem também como pegar o caminho de volta, que a gente usou aqui em cima, por exemplo, ou no próprio evento do botão, que é o Event Binding, no qual a gente dispara um evento do template para dentro do nosso TypeScript. E tem também esse conceito de Two-Way Data Binding, no qual a gente pode usar o ng-module, que inclusive a gente incluiu lá como forms, né, lá no nosso app module. E existe também uma outra forma de lidar com formulários, né, com forms aqui no HTML, que a gente tem o Form Group, mas é um assunto para um outro vídeo. Bom, e por hoje é só, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like aí, se inscreve, compartilha com quem você puder para ajudar a gente a crescer junto, beleza? Te vejo no próximo.